Já deixa o like aqui e se inscreve. E também teve a questão dos gatos, né? Como é que foi trazer os gatinhos aqui? Que são 2, né? São 2. Esse aqui é o Smaug, o Crowley tá por aí em algum lugar, porque ele é um gato mais gato mesmo, então ele fica escondido quando vem visita. Mas foi muito tranquilo. A gente, né, nesse meio período que eu já estava grávida e tudo mais, a gente começou a fazer toda a parte de documentação que precisava. Então microchipamos, demos a vacina da raiva, aí faz a sorologia, que é a parte mais chatinha. Vem o teste, tem que dar positivo, né, a sorologia deles. E aí, a partir disso, a próxima etapa você já tem que ter a data que vai viajar. Então, todo esse processo a gente fez, esse começo a gente fez com mais ou menos 1 ano de antecedência já deixou tudo pronto. E depois disso foi só a parte de documentação da vigilância sanitária, o CVI, esse tipo de coisa. A princípio, a gente não ia trazer eles, a ideia não era trazer eles logo de cara, eles iam ficar com a minha mãe. Mas a gente acabou decidindo trazer justamente porque a gente já sabia que ia ter dificuldade em conseguir a casa mesmo, então não ia ser eles que ia ser o calcanhar de Aquiles, digamos assim. Antes da gente ter o Murilo, a ideia era eles virem na cabine, porque eles têm porte para vir na cabine. Com o Murilo, não pode, né? Eu já tinha o bebê linkado a mim, então eu não podia linkar mais o gato na minha passagem e é um pet por pessoa. Aí a gente decidiu então mandar eles como carga. Por eles 2 serem do mesmo porte e tudo mais, eles podiam vir na mesma caixa. Eles não precisaram vir em caixas separadas. A gente comprou uma caixa gigante, colocamos eles e eles vieram como carga nesse processo. A gente despachou eles lá, a empresa ajudou a fazer tudo isso pra gente. Como é que foi trazer o Murilo pra cá? Ele nasceu no Brasil mesmo, né? Ele nasceu no Brasil, né? E a gente optou por esperar pelo menos até os 6 primeiros meses, por causa das vacinas que a gente tem lá no Brasil, né? E aí a gente decidiu esperar pelo menos os 6 primeiros meses até para os avós poderem aproveitar um pouco e a gente aproveitar também esse calendário de vacina dos 6 primeiros meses. Acabou que a gente veio quando ele estava com 8 meses. A gente teve que tirar o passaporte dele, né? O passaporte dele é inicialmente válido por 1 ano só e na hora do passaporte é que você escolhe se ele pode viajar com somente um dos pais ou se necessariamente precisa estar os 2. Então a gente já escolheu para estar só com um, porque aí já facilitou, mas mesmo assim no final das contas a gente veio ao mesmo tempo, né? Porque a gente nunca sabe, então a gente achou melhor deixar assim. Sem burocracias mesmo para vir com ele. É só o trabalho mesmo que dá de vir com o neném mesmo, né? De fazer toda a mudança, encaixotamento de coisas, de mala, de vida e vir com a criança, né? Viajando por 12 horas dentro do avião. Quantas malas foram em total aí pra fazer essa mudança aí do Brasil? Vocês vieram leves ou vieram pesados? Rapaz, Nossa! foi pesado, tá? Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 2 malas de 32 quilos cada, mais 2 malas de mão de 10 quilos cada, mais a mochila, e nós ainda contratamos mais uma mala cada, mais uma mala de 32 quilos cada. 23. Nossa. 23? Era de 23, né, pra contratar o extra. Então aí cada um tava aí com 5 malas, na média. Mais o neném. Mais o neném. O neném tinha direito. Ele tinha direito a uma mala de 10 quilos e pode despachar também pela companhia aérea carrinho. 2 dessas malas eram caixas, que a gente acaba ganhando espaço, né? Porque a caixa não pesa nada, ela é mais fina. Então a gente fez 2 caixas e despachamos. A gente trouxe caneca. Tudo que foi cabendo, que dava pra trazer, a gente aproveitou pra trazer. Inteira dele de tênis. Trouxe todos os meus tênis, amém. Tá, mas a pergunta que não quer calar, essas coisas que vocês trouxeram realmente foram importantes ou devia ter deixado metade lá no Brasil? Eu me arrependi de não ter trazido mais. Porque, não sei se você já falou, nós temos coisas vindo ainda do Brasil pra cá. A gente contratou um navio, um container, pra trazer o resto das pra nossas trazer essas coisas. Que aí tinha mais livro, computador, como a gente veio de vez, né? Então a gente tá trazendo o máximo de coisa que a gente pode. Não é muita coisa, mas tem mais coisa vindo. Então, gente, vocês passaram uns perrengues aqui em relação à questão de documentação, né? Que você falou aí que ficou 7 meses... Sem sair meu Stanford. Sem sair. Como é que foi depois que organizou essa parte de documentação? Como é que seguiu a vida aqui? Aí foi ladeira acima, né? Não só pela documentação, mas acho que pelo tempo, né? Tudo é um processo, digamos assim. Então, as coisas foram acontecendo ao longo desse tempo. O Wesley conseguiu o trabalho, então isso já ajudou. Ele, na verdade, ele entrou em contato com o trabalho antigo dele aqui
e conseguiu lá de volta. Depois desse tempo, saiu minha documentação, aí eu comecei a aplicar para vagas de todos os tipos, né? Inclusive para o setor financeiro. E aí eu passei para trabalhar no escritório de auditoria, que é onde eu estou trabalhando hoje. Lá, inclusive, não tinha terminado de sair meu Stamp 4 e mesmo assim eles aceitaram, foi na confiança mesmo. E o Wesley também, nesse meio tempo, ele trocou de emprego, ele conseguiu um emprego numa warehouse e a gente conseguiu a creche do Murilo assim, também. Coisa de uma semana, duas, assim, no espaço de 2 semanas a gente mudou totalmente a rotina, né? Porque esse outro emprego que eu tava, assim, ele era bem tampa-buraco mesmo, era um lugar que eu já tinha trabalhado aqui quando eu era estudante, só que era em Dublin, tinha muita viagem envolvida, então perdia mais tempo, às vezes, indo e voltando do trabalho do que realmente trabalhando e ganhando dinheiro. Aí aconteceu que depois que saiu a documentação dela, em uma janela de 2 semanas assim, eu consegui um trabalho aqui perto, 10 minutos aqui de carro. A gente conseguiu a vaga para matricular ele na creche também, que é a 10 minutos de carro daqui, ele estuda lá, eu trabalho lá, então eu levo ele para a escola de manhã, depois eu para o trabalho e eu consigo também buscar ele na volta. Então, nesse espaço de 2 semanas, a gente teve que fazer tudo isso. Inclusive, comprar um carro em 2 semanas. Porque a gente morando aqui nessa cidade, a gente consegue ver tudo por aqui. Né? Tirando a Bárbara que está trabalhando em Dublin, eu trabalho aqui perto, a escola dele é aqui perto, só que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. Então, para eu ir para a cidade aqui do lado, eu tenho mais opções limitadas de ônibus que vão para lá. E o que acontece também, como eu trabalhei com a escola dele, é que é no meio do nada, assim. Então, numa entradinha no meio da rodovia, não passa ônibus lá. Então não tem como você chegar a pé, mesmo que você queira ir, vai acabar sendo perigoso porque a estradinha ali não é pavimentada, né? Então não tem como andar. Então vejo que para quem mora mais afastado assim, comprar um carro é obrigatório. É obrigatório. E não é muito caro, o carro. Mas você, Bárbara, tá indo de ônibus, é isso? Para Dublin. Todo dia? Todo dia. Eu pego o ônibus aqui na avenida aqui na frente, né? E por sorte também eu trabalho na região norte de Dublin. Então acaba sendo o caminho, digamos, do ônibus. Aí eu desço no meio do caminho, eu não preciso chegar até o final dele, que é lá na rodoviária. E vou andando pro trabalho, mas eu ando ali uns 20, 25 minutos ainda. Nossa. De onde eu desço para onde é meu trabalho. E é isso, mas o grande problema maior é a volta. A volta eu pego muito trânsito, eu demoro cerca de 2 horas para chegar em casa. Então Nossa. É um desafio, né? Mas é aquilo, faz parte do processo. De porta a porta. Saiu da casa, chegou no trabalho e depois saiu do trabalho e chegou em casa. É quanto tempo? De manhã dá mais ou menos 1h15 e na volta dá mais ou menos 2 horas. É pesado, viu? Vou te falar, é pesado. E um carrinho aí, um carro número 2, não compensaria, não? Não, porque justamente eu trabalho em Dublin, então não tem lugar para parar lá. Aí fica meio complicado nesse processo. Ter um outro gasto também de outro carro não faz muito sentido pra gente. E a gente, na verdade, está procurando sair dessa casa, né? A nossa ideia é conseguir algum lugar mais barato. Estamos nos inscrevendo nos cost rental da vida, já é nossa próxima etapa, digamos assim. Só que focado no norte de Dublin, porque aí fica agora no meio do caminho, tanto pro meu trabalho quanto pro trabalho do Wesley. E claro, como ele já tem que ir de carro, porque senão ele não chega no trabalho, ele que fique um pouco mais longe agora e demore um pouco mais para chegar. É justo. Para quem não conhece o Cost Rental, tem esses 2 vídeos aqui, vou deixar na tela aqui para você saber também, que a gente visitou apartamentos aqui do Cost Rental, que é um aluguel a preço de custo. Então é disso que a Bárbara está falando aqui. Quais foram os maiores medos que vocês tinham nessa mudança em família? Principalmente o Wesley, né? Porque eu sei que você já conhecia aqui, você já tinha passado um tempo. Cai uma responsabilidade maior de qualquer forma. O principal mesmo foi de conseguir uma acomodação mesmo. Já sabia da dificuldade que era para arrumar para mim sozinho. Então, com 2 gatos, com bebê, foi a principal preocupação assim, e o nosso foco inicial. Chegamos, antes de arrumar emprego, tentar arrumar qualquer coisa, foi procurar uma casa pra gente. O medo era de justamente acabar tendo que dividir casa, né, com pessoas desconhecidas, tendo um bebê, então era um medo, assim, de e aí, né? E se a gente dá um azar e
cai com uma galera meio difícil e tudo mais. No final das contas, né, nesse meio do caminho de conseguir uma grana, a gente chegou a alugar um quarto aqui, então chegamos a dividir um pouquinho a casa ali. Foi por pouco tempo, mas graças a Deus foi com pessoas muito legais também que a gente dividiu aqui, não tivemos problema nenhum. Mas eu acho que o medo principal era uma acomodação só pra gente, porque tinha o Murilo. Então uma coisa é você dividir casa só o casal, outra coisa é tendo uma criança junto. Era isso e o emprego, né? E conseguir um trabalho logo. Sim. Pra não exaurir ali a nossa reserva. A gente trouxe a reserva, mas a ideia é sempre poupar, né? E vocês acham que pensando no Murilo, essa mudança é positiva? De forma geral, o nosso motivo principal de ter vindo é por ele e pelo futuro que ele pode ter aqui, né? Tem os altos e baixos, os momentos que você olha e pensa, nossa, realmente vale a pena fazer isso? Mas a gente para e pensa de novo e fala, não, pera, o futuro que ele pode ter aqui, né? Principalmente da gente que veio de uma cidade como São Paulo, pensando em segurança e em educação, principalmente, são os fatores principais, a gente ainda acha que vale a pena e é por isso que a gente tá aqui ainda, senão a gente já tinha voltado. São os fatores que mais fazem diferença mesmo. Principalmente pra mim, no caso, a segurança ainda, né? A educação, vamos ver. E o que é que vocês falariam para uma família que está planejando fazer uma mudança desse tipo, de sair do Brasil e vir para a Irlanda ou para outro país? Se você acha que você já planejou, planeja mais. Guarda dinheiro, acho que a parte financeira é o que vai dar segurança justamente de se alguma coisa acontecer no meio do caminho, se você fica 7 meses sem poder trabalhar, se você consegue um aluguel muito caro, porque aqui, mesmo sendo caro, foi um dos mais baratos do que a gente viu. Lá por Dublin, um apartamento estava na média uns 2.500, então teria sido, né, um cenário muito pior se a gente tivesse conseguido mais caro do que o que a gente conseguiu no final das contas. Então, planejamento é essencial, o financeiro é essencial, mas não tenha medo também de arriscar, porque no final das contas tem que pagar o preço do risco também, né? Vir com 100% certo também não dá. Ah, consigo uma casa ainda do Brasil? Não, você vai ter que justamente acreditar no processo e vir pra cá pra ver as coisas acontecerem. Se você não conhece a Irlanda, nada, não tem nenhuma noção, vem uma pessoa da família primeiro. Eu acho que isso faz muita diferença. Pesquise mais sobre o país, independente de ser aqui ou não, porque o que eu vejo que muita gente vem e se arrepende aqui, principalmente, acho que é o clima. Como o clima daqui não é bom, chuva, vento, pouco sol, isso faz a pessoa ficar mais depressiva, aí você vai ficar com mais saudade, então se você tem alguma propensão a sentir coisas mais negativas, então vai piorar. Dá uma pesquisada aí, né, gente? Que todo mundo tem que saber que o clima daqui é frio. Só que as pessoas, elas subestimam. Subestimam. Sim, acha que, não é tudo isso. Lá não neva muito, lá não neva muito. Olha, no inverno não faz menos 20 graus. As 2 vezes que eu vim visitar ele no intercâmbio, eu vim no inverno. Então, eu mesma já achava, já vi como é o inverno, mas eu não tinha passado o inverno inteiro aqui. Esse inverno, que foi o primeiro que eu passei 100%, foi diferente. Foi um desafio. E você, o que você tá achando dessa mudança? Eu acho que eu vou embora. Foi embora. Quer ver mais histórias assim? Segue aqui o Boulder.